Tudo em Medabots tem alma. Gente, eu ia perguntar uma coisa. Vocês gostam de Medabots? Porque a minha experiência com Medabots foi quando eu era criança. Eu acho que foi Medabots, pelo menos. Eu posso estar errado. Tinha um desenho eu acho que era na Globo, que eu acho que era de Medabots. E era um desenho de robô, e eu sempre gostei de robô. Tanto que Mega Man sempre foi o mais pica pra mim, né? Pra mim, o Mega Man sempre foi o resenha. Eu gosto muito de Mega Man. Só que eu lembro que Medabots tem um final deprimente de triste com morte de personagem, o caralho, algo assim. Não sei se é um episódio no meio, um bagulho, mas eu lembro que tem um episódio com morte que era pesado pra cacete. Tipo, é um negócio que pra mim, criança, eu fiquei mal. Eu acho que o programa parou de passar bem depois desse episódio. Então eu acho que talvez seja o último da temporada. Não sei se tem continuação. E eu fiquei com um trauma fudido de Medabots, cara. Procede mesmo? É assim mesmo, do desenho? Que eu lembro disso, cara. Eu fico mal. Eu tenho um amigo que gostava muito de Medabots. Ele falava que o jogo é legal também. Tal. Mas eu tenho um puta trauma de Medabots. Eu lembro que era um final, tipo, muito triste. Era meio Gigante de Aço, sabe? Aquela coisa que você acaba o filme. Quando você é criança, é o filme mais triste que você já viu. Sabe? É uma coisa nessa vibe. E eu fiquei mal de ver o robozinho mal, cara. Bom, vamos lá ver o vídeo. Na próxima vez que bater aquela dúvida, Medabots é o hardware e Mega Man EXE é o software. Você chuta. Mega Man EXE era foda. Mega Man EXE era foda. Gigante de Aço é triste? Porra, é triste pra caralho. É um puta filme triste, é muito bom, muito bonito, mas é triste. Vocês estão falando de Mega Man EXE era muito resenha também, hein? O outro você xinga. Medabots ou Medaroth foi um anime produzido em 2001, ligeiramente baseado no segundo jogo de uma série lançada para o Game Boy Color em 1999. Então, era isso. Meu amigo falava que o game era o principal. Metabi e amigos, daqui 100 anos, porque em teoria o anime se passa em 2122, feliz ano novo, eu tenho tanta coisa pra falar dessa série que eu nem sei por onde começar. Inclusive, um breve parênteses, o primeiro de muitos. Só eu tenho problema pra falar Medabots e Metabi, e não pode confundir. Então, eu tenho outro problema, na verdade, de quase falar merda bots, sabe? Eu fico triste porque a franquia parece boa. Dito isso, eu acho engraçado que o Qualquer Coisa, ele tem uma obsessão muito bizarra e respeitosa. Respeitosa não. Respeitável. Por animes tipo Digimon e Medabots, que são umas franquias gigantes. E vários escritores passam assim e, tipo, fazem coisas nada a ver. Tá ligado? Às vezes muda muito o tom, tá ligado? Que são baseadas em jogos que geralmente tem colecionáveis ou coisas feitas pra vender boneco, caralho. E tipo, mano, isso aqui, o pessoal acha que ler VN é coisa de incel. O pessoal acha que ler VN em japonês é coisa de incel. Isso é coisa de incel. Isso aqui é muito pior sabe, tipo, em termos de esforço e dedicação do que o que eu faço. O que eu faço é tipo, eu aprendo uma língua relativamente útil na minha vida. E tem alguma utilidade, eu ainda consigo, tipo, melhorar meu currículo. É bom. Nego olha com bom olho quando você tem coisa assim. Ao mesmo tempo que, tipo, eu aprecio histórias legais, tá ligado? Não, isso aqui é dedicação de verdade, irmão. Isso aqui é dedicação de verdade. O cara, pra ver essa porra toda, é tipo... Ai, não, assista esses 5 animes. É só 600 episódios se você somar todos os animes. Porque era anime daquela época que a Toei lançava os episódios no foda-se, sabe? Lançava 500 episódios assim de uma vez e pau no seu cu. Vibe Pokémon, saca? E tipo... Irmão, haja força. Ele viu o anime de Pokémon também, que... Puta que pariu, cara. Haja força, sabe? É um nível de incel que eu ainda não alcancei. Almejo alcançar um dia. Acho foda. Acho respeitoso. Acho respeitoso, de novo. Respeitável. Não sei falar português. Sou burro. Às vezes ele assiste a versão censurada e a original. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Esse aqui é o rei dos incels, cara. O rei dos incels, ó. Ó, cara. Ó, eu não tô te ofendendo com incel. É incel no sentido mais respeitoso e positivo possível, ó. Eu sou fake cell comparado a você. Eu virei fake cell. Você é foda. E eu não tô falando mal. Eu tô falando legitimamente como admiração pelo seu esforço. Isso aqui é muito esforço. Isso aqui é muita paixão pelas franquias também. É um negócio que, assim... Frost, você gosta de... Sei lá, falar o que eu gosto. Você gosta de... Subahibi?
Você gosta de um Mineco? Mas você leria todos os extras de um Mineco e os joguinhos extras e os fandiscas? Nem fudendo, pau no seu cu. Eu gosto de um Mineco. O Mineco, a VN Visual Novel principal. Eu não vou ler mais do que o Mineco. Ah, é 160 horas, 180, uma das mídias com mais dedicação que existe no planeta. Sim, é. Mas é isso, eu leio ela. Ah, mas e o capítulo extra que aparece não sei o que, a bruxa... Não... Quero que se foda, enfia no cu. Não vou ver. E esse cara, ele é louco, ele vê tudo. Ele é foda. Tipo, porra, tenho certa admiração. Não tô criticando, eu te juro. É foda. Com Megabot, os mechas da vida real, enfim. De todos os animes infantis pra vender brinquedo que a gente teve no Brasil, Medabots foi o mais injustiçado. E infelizmente não foi só por aqui, foi no mundo todo. Com uma das ideias mais interessantes dentro desse nicho, me revolta muito que especialmente o anime não tenha o reconhecimento que merece. Então, eu lembro... primeiro é o jogo, mas eu lembro que o anime do Megabots era muito triste, cara. Eu lembro que tinha um episódio muito triste lá que eu vi e fiquei traumatizado, cara. Por isso que eu nunca fui atrás da franquia. Série de jogos no final dos anos 90, naquele grande boom dos jogos de colecionar monstros. Mas, diferente de outros na concorrência, Medabots veio com a ideia de customizar as criaturinhas, podendo trocar as peças do robô para ter uma variedade quase infinita de combinações. Como se já não fosse parecido o suficiente, esses jogos também eram lançados sempre em duas versões, tematizada pelos besouros, uma rivalidade clássica para as crianças japonesas. E é aí que mora o problema. Aparentemente... é roubada aqui do Kabuto, né? É roubada essas porra. Ah, por isso que o nome é Kabuto, tá? É um besouro mesmo. Também eram lançados sempre em duas versões. Eu não sei se vocês sabiam, mas tem esse costume no Japão de colecionar insetos, que é bem específico e criança ama, né? Então é baseado nisso. Nossa, é tipo uns insetos fodão pra colecionar. Faz sentido. Uma rivalidade clássica pras crianças japonesas. E é aí que mora o problema. Aparentemente, eles acharam os jogos tão nichados pro público japonês, com mechas e besouros, que eles praticamente nunca foram lançados fora do Japão. Eu nunca notei que era besouro. Sim, eu tive zero contato com eles. Como o anime se baseia só nesse conceito geral trazido pelos jogos, com um ou outro elemento sendo referenciado na série... Sim, o criador de Pokémon colecionava inseto. ...muito sobre eles. O Sago, do canal do Sago, tem um vídeo com um ótimo insight sobre essa troca que rolou entre jogos e animes, já que durante toda a duração dele, os jogos foram puxando ideias daqui e dali, e isso tem umas implicações bem interessantes. Ainda antes da gente entrar no anime, eu preciso fazer mais um comentário sobre esse universo de jogo. Eu quero falar dos crossovers que aconteceram. No dia 1º de abril de 2020, a conta oficial de Medabots no Twitter fez uma piada sobre desenvolver o modelo OMG, usando os dados de um certo jogo popular no final do século XX. Até que um ano depois eles realmente adicionaram 3 robôs comemorativos em Medabots S, o atual jogo mobile. Enquanto do outro lado, em Digimon Re-Arise, também o jogo de celular, adicionaram o Metabee e o Rokusho como Digimons, e ainda inventaram uma nova forma de Omegamon, o Omedamon. Mas, como ninguém aqui se importa com Digimon, o melhor crossover foi com Rockman XZ. Eu gosto dos dois, porra. Cara, Digimon World, o primeiro, foi a minha infância, cara. O 2, que é meio estranho, que é um dungeon crawlerzão, assim, também eu gostava, que ele tinha o sistema de combustível. Eu gostava de Digimon pra caralho quando eu era criança. Tipo, criança. Digimon era, tipo, minha franquia favorita junto com o Mega Man. Então, pra mim, ele falar de Digimon e Mega Man é pura nostalgia. Especialmente o EXE que passava na TV. Não só isso, mas tinha o brinquedo dele que era legal pra caralho. E o Mega Man EXE, cara... Pô, o jogo, o Blue Moon, que eu acho que era o 3. Puta, que jogo legal. Jogo muito legal. Nunca fui com a cara de Digimon. Vá com a cara de Digimon. Digimon é bom. Eu acho... Os jogos são mais legais do que os jogos de Pokémon, na minha opinião, na maioria deles. Mas, E de anime, aquele que... Aquele que é Digimon Adventure, que é aquele lá que os Digimons, eles aparecem fisicamente, e tem a questão do Debirumon. Esse era muito bom, cara. É o Tamers, Digimon Tamers, esse aí.
Puta, esse era foda pra caralho. Esse era muito bom. Esse anime aí era muito bom. E aí eu descobri adulto que esse mesmo era do Konaka, né? É bizarro, cara. Que eu vi criança e eu achava... E a minha experiência com o Digimon foi esse aí, foi o Tamers, quando eu era criança. Eu achava fenomenal, eu achava legal. Eu lembro que você alugava as fitas na época, né? Eu também vi alguns filmes de Digimon, alguns filmes de Pokémon. Pokémon 2000 era foda pra caralho também. Eu lembro que eu vi na época, aquele lá, o do Mewtwo. Eu acho que era do Mewtwo ou era dos lendários. Não sei, os dois eram bons. Tinha muita coisa boa na época. O único problema é que eu sou uma pessoa que gosta de ver coisa nova. Eu não sou a pessoa que tem esse perfil, que nem, por exemplo, dele, do... Qual que é o nome? Do Qualquer Coisa ou do Sago, que eles são pessoas que eles vão muito atrás de coisas da infância, barra da época da nostalgia deles e cavam pra caralho. Eu não tenho muito isso, não. Então, tipo, é aquela coisa de tipo... Como que eu posso falar? Como que eu expresso? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver coisas novas, assim, sabe? Eu não... Agora, ficar cavando coisa antiga que eu gostava, eu faço, tipo, uma vez. Tipo assim, vamos jogar essa coisa aqui que eu jogava quando eu era criança. Eu fui jogar um jogo do Bugs Bunny Lost in Time, que era um jogo de... Tipo um... É tipo um clone de Banjo-Kazooie de PS1. Só que aquele jogo... Eu joguei um pouco, eu achei legalzinho e tal. Depois parei de jogar. Não sei se você entende. Eu até zero algumas coisas de infância, mas eu não tenho essa coisa de vou cavar minha infância. Exceto surtos pequenos de querer cavar coisas específicas da minha infância. É até bizarro eu lembrar de Medabots por causa dele. Agora, Mega Man XY é um jogo que eu jogaria atualmente total. Eu gosto. Realmente acho esses jogos, os RPGs que, tipo... Até hoje eu lembro da gameplay, eu acho muito gostosa. Muito bom. JS mais uma vez fez Não é só uma nostalgia. colaboração com outra IP japonesa e funcionou basicamente da mesma forma, dessa vez com peças trocáveis baseadas nos personagens do Mega Man, da Row e do Bass. Só que, infelizmente, como a Capcom deixou o Mega Man... Apartamento novo, não exatamente. Inverso. E falar isso É o doeu mesmo. muito mais em mim do que eu imaginava. E se você acha que essas Pera, misturas o que doeu? são as coisas mais malucas, em XZ morrer não teve nada. Só que, infelizmente, como a Capcom deixou o Mega Man XZ morrer, não teve nada no caminho inverso. E falar isso doeu muito mais em mim do que eu imaginava. Triste. E se você acha que essas misturas já são as coisas mais malucas que dariam pra fazer, olha, eu diria que usar uma marca infantil... O que eu só acho bizarro, o que eu acho um pouco bizarro, é que esses caras, eles nunca transcendem e chegam no Devil Survivor, né? Pô, Devil Survivor tem anime também, Devil Survivor é colecionismo, tem uma vibe que tenta apelar pra esse público um pouco aí, esse público que gosta desses jogos de... Né, tipo, por que eles sempre travam no Shin Megami Tensei, cara? Mesmo quando é um jogo que é focado nesse nicho mais. Tipo Devil Survivor, sabe? Eu adoraria ver esses caras jogando Shin Megami Tensei. Tipo, o próprio Devil Survivor, que é feito pra essa galera, sabe? Tipo, é um jogo que eles são jogos legais, tipo, dá pra todo mundo jogar. Mas eles são difíceis, quer dizer, eles são feitos pro fã de Megami Tensei. Mas eles ainda tentam ter apelo pra essa galera que gosta dessas coisas, né? Eu fico pensando, por que eles nunca chegam no Devil Survivor? Pô, o cara que faz arte pros jogos de Digimon atual lá, o Yasuda, né? O Yasuda, ele fez arte pra Devil Survivor. Pra quem não sabe. É mó legal, cara. O Sago fez? Deixa eu ver. O Sago fez um vídeo de Devil Survivor? Vamos ver aqui. Sai, Profeta Mirim, caralho. Sago, Devil Survivor. Não, ele não fez. Vocês estão mentindo. Vamos lá, play. Pra fazer um jogo claramente pra adultos já é ruim. Meu problema é a arte dos personagens humanos. A minha qualidade é a arte dos personagens humanos. É isso. O Yasuda é um puta artista, foda-se. O Yasuda, pra quem não sabe, ele chegou a ilustrar a capa atual daquele Ginga Tetsudo no Yoro, o livro clássico. O Yasuda, ele faz arte de Danmachi. Ele faz arte de... O que mais que Yasuda faz arte? Digimon, Devil Survivor. Puta, o Yasuda só trabalha em coisa boa. Tipo, eu acho esse artista... A arte dos personagens humanos, perfeita. Eu acho que ele tem uma arte muito característica. O jeito que ele desenha os olhos, o jeito que ele desenha o corpo, o jeito que ele desenha tudo. Você nota que é ele. As roupas que ele desenha são bem estranhas. Eu acho bem interessante o jeito que ele usa a moda. Eu sou muito fã do Yasuda. Ele fez vídeo de Devil Children.
Ah, Devil Children, pô. Mas Devil Children, ele é tipo um Pokémonzão. Ele é até mais pra essa galera que o Devil Survivor, mas Devil Survivor é mais legal, né? Mas ele só fez esse vídeo? Nossa, mas esses caras, como que eles conseguem passar tanto tempo vendo anime do mesmo estilo? Tipo, eles focaram só em anime assim, tá ligado? Até Kamen Blade já é um mecha normal, né? Mas caralho, ó, tipo aqui, esse Geist... Cara, esse Geist Crusher é da Treasure. É literalmente da Treasure, que eu me lembre, o jogo. E tipo, também deu um fracasso do cacete, triste. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Só rapidinho, só quero ver o que ele fez aqui. Algo. E esse algo permite ao cientista, Hiroshi Kaname, abrir seu almejado portal pro Makai. Makai é aquele tipo de palavra que pode ser traduzida de várias formas, tipo mundo dos demônios ou mundo das trevas. Jack Frost aparece no vídeo? Como inferno, porque É o Jack Frost, o Jack Frost. pode ser. Olha como ele é fofo! Hiho. Eu gosto dele. É, esse demônio, o Jack Frost, é quem está causando isso. Ah, ele é foda. Controlando uma área do inferno que inversamente está esquentando uma área do nosso mundo. Uma lutinha bem chata depois, o boneco de neve se livra das tentações de Lúcifer e aceita voltar pro mundo dos homens com as crianças. Muito engraçado ver o anime todo tipo infantilzão, sabe? Caralho, falando, não, ele se livrou das tentações de Lúcifer, cara. Shin Megami Tensei é maravilhoso, né? Vamos dar play. Teve gente querendo fazer um jogo NFT de Medabots. E isso sim é indecência. É criminoso, imperdoável, inescrupuloso. Se você quer designs do Caneco, jogue jogos de NFT, porque ele tá fazendo um jogo de NFT agora. Cara, eu sempre fui mais fã do Caneco, por anos. Hoje em dia eu sou mais fã do Yasuda, eu mudei de opinião. Até porque eu aceitei meu lado otaku mais com o tempo. Dito isso, eu acho meio kármico e engraçado o fã do Caneco se fudendo, porque ele tá fazendo um jogo de golpe NFT que é tão ruim e tão cagado que, tipo, tipo, os caras usou AI pra fazer uma arte dele, ou ele usou pra fazer uma arte dele, eu não sei. Que, tipo, pegou a cara da Frozen e ficou feia pra caralho a arte. Virou, tipo, uma mistura do Caneco com o estilo artístico de Frozen. Então, tipo, cara, fãs do Caneco estão no eterno cope depois de que ele desapareceu no Campo de Flores. Não, Mokin Paul, ele voltou. Ele saiu do Campo de Flor, mas é isso que você queria? O jogo deve ter fudido. O que você acha do Masayuki Doi? Monstro. O anime de Medabots chegou até a gente pela adaptação norte-americana feita pela Nelvana. Aquela que já tem a má fama por editar os animes, inserir piadinha onde não deveria e principalmente bagunçar a ordem dos episódios das séries. Que merda, cara. Exatamente isso que a empresa fez. Dos primeiros 40 episódios, a Nelvana reordenou o essencial para seus primeiros 26. Meu Deus! Pra que o isso? mercado antes de exibir uma série tão longa. O problema é que depois desses 26 terem feito sucesso suficiente, os 14 que faltavam vieram de qualquer jeito. E isso quebrou completamente a continuidade da série até os últimos 12 episódios dela, com o torneio mundial. Ou seja... eu lembro disso, ele era capturado. No final não era triste? Veja, vai fazer um pouco mais de sentido. Mas Medabots é tão incrível e consistente que na real nada disso Nossa! Muito. A história... Esses fãs dessas obras infantil se fodem muito, né, cara? Eles são muito fodidos. Tipo, eles tomam muito no cu, tá ligado? Eles recebem, tipo, essas versões americanas fodidas, com ordem cagada, com censura, com cacete. E aí tem que ficar, ai não, você tem que ver o anime nessa ordem. Você não tem que ver nessa aqui. E você vai ter que ver esses aqui, que é a versão japonesa, que tá na ordem certa. Mas a versão americana tem uma vantagem também. Caralho, cara. Graças a Deus que eu gosto de anime Ed. Com o clichê do protagonista ainda não ter o brinquedo da série, mesmo ele já sendo muito fã. Mas tudo bem, porque ele compra um, e você pode também. É simples assim. Essa cara de pau do anime é o padrão dele, e cara isso de pau, é hein? maravilhoso. Enquanto os outros animes usavam a comédia como acessório pro roteiro, todo o humor seco é o que diferencia Medabots da concorrência.
Pra quem tá acostumado com animes mais polidos, esse traço de Medabots pode até parecer feio, mas ele é essencial pra maneira como o anime entrega a história. O espírito de Medabots tá nas expressões exageradas, nesse humor físico dos personagens, e especialmente na caracterização visual de cada um deles. É legal esse estilo artístico, né? Os bonecos é simples, mas é bonito pra caralho. Sei lá, tipo, como te explicar. Porque não precisavam perder tanto É um simples bem planejado. e podiam brincar com exagero. Olha isso. Quando o Ikki monta um Metabee pela primeira vez, usando uma medalha rara que ele encontrou perdida num rio, ele tá todo robótico como deveria ser. Peças bem quadradas, detalhes e reflexos metálicos. Não, mas isso assim, é porque o Medabot assim, ó, ainda ó, não tinha alma. Tem uma diferença de você acompanhar isso aqui, que tipo, o cara viu os 2 animes do cacete, foi atrás sabe, de tipo, jogar o jogo, comparar não sei o que, tem 500 versões e tem 500... E todos esses animes são gigantes. Pelo visto esse não é tanto, surpresa. Mas tem muito anime gigante desse nicho, e pra mim que é tipo, porra, eu gosto de uma franquia que se você jogar o jogo você já entende, e o resto é material complementar não obrigatório. Tipo, é canon, tá, é canon, mas você precisa saber de todo o canon mesmo? É isso que o Yokotaro desafia um pouco, né? Desafio entre aspas, porque não é algo novo, mas é tipo, o material é complementar no caso do Yokotaro. O que importa é os jogos, sabe? Se você quiser jogar Nier Automata, você já tá ótimo, você não precisa jogar nem Drakengard. Mas eu quero jogar origem da franquia, tal. Drakengard e Drakengard 3. Fechou. Pronto, você consumiu a palavra horrível, né? Você jogou a obra de Yokotaro. Mas é o material complementar. Foda-se, você não precisa. Aqui mesmo, mesmo se você pegar o anime, nesse caso é um anime curto, mas tem anime desses assim de colecionar que é, 100 episódios. Boa sorte. Literal e figurativamente. Esse ainda não era o Metabee, eram só as peças dele. Conforme o Metabee é desenvolvido como um personagem para a série, inicialmente sem revelar os motivos dele ser tão diferente, a gente vai vendo um personagem solto, reclamão, esquentadinho e engraçado. O literal oposto do que você esperaria de um robô. Obrigado, amor. Foi minha namorada que mandou. Ela ama Slowpoke, minha namorada. Desenhado. Em momentos sérios, tipo nas lutas importantes ou dramáticas do anime, ele volta a ser todo robótico, quadrado e tudo mais. Mas em 90% da série, ele é desenhado arredondado, com as muito bonito esse estilo artístico. Muito bonito. Exageradas que eu já comentei. E isso é muito simbólico. A alma do verdadeiro Metabee é o que vai dar alma pro anime. É justamente o que faz Medabots ser tão memorável pra mim. Tirando todo o fator fantástico dessa tecnologia futurista, e especialmente as maluquices que acontecem no final da série, Medabots consegue ser bem realista na maneira como ele retrata as crianças. A maior parte dos episódios são sobre esses personagens em situações do cotidiano deles. É um anime primeiro sobre essa galera, pra só depois desenvolver um grande arco e mitologia desse universo. O padrão de animes infantis pra vender brinquedos seria mostrar os brinquedos sendo usados na prática. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Bakugan, Beyblade, todos esses animes focam muito nos combates entre os jogadores. Mas Medabots é subversivo até nisso. O anime que mais deveria ter lutas, já que são literalmente robôs montados para isso, é o que talvez tenha menos. Claro, todo episódio tem as lutas, e sempre muito Mas não é muito focado, né? Mas esse não parecia ser o foco. Elas eram sempre colocadas no final dos episódios e se resolviam até que bem rápido. Isso porque elas só aconteciam em consequência do que aconteceu no plot principal do episódio. Lutar não era o objetivo dele. Tanto que o que a gente esperaria é que o orçamento da animação fosse guardado para as lutas. Mas não. As cenas mais doidas que a gente geralmente vê bonita cena. acontecem fora delas. Justamente para construir melhor essa outra parte essencial pro que Medabots foi. Parte disso eu acredito que venha do fato da equipe de produção do anime ter confiado na ideia original da marca. Todos os robôs já são lindos.
toda a mecânica por trás da troca de peças foi fácil de representar e de entender. Todas as lutas que acontecem eram interessantes. Então eles não precisaram forçar isso para quem estava assistindo. A partir do momento que eles desenvolvem as duplas de criança e Medabot, eles podiam pegar um público-alvo diferente. A direção desse anime é muito interessante, né? Eu gostei dessa ideia que eles tiveram realmente de focar mais nas sketches de humor e tal. E dar uma diferenciada, né? Dar um diferenciado. Quem não ia comprar o boneco só porque ele já era visualmente incrível, acabaria comprando por se apegar emocionalmente a ele. E isso se encaixa como uma meta peça no conceito de Medabots. Como a personalidade dessa turma é extremamente marcante, eles podiam trocar de aparência o quanto fosse. Podiam ficar completamente diferente. E você ainda ia conseguir bater o olho e saber exatamente quem é. Tanto para os robôs quanto para as crianças. E esse é outro fator que ajuda Medabots a ser um anime incrível. Apesar de ter muitos personagens em foco, todo mundo teve tempo de ser desenvolvido. Como não tinha lá nenhum grande arco para resolver, esses episódios mais episódicos sempre acabavam focando num aspecto diferente de cada um. E para isso a gente teve grupos de vilões dos mais variados, justamente para colocar cada criança numa situação diferente. Foram punks, agiotas, crianças encapetadas, ecoterroristas, teve de tudo. Mas enfim, eu gostei tanto de rever Medabots que eu não tô nem conseguindo colocar em palavras o exato sentimento que eu tive. Então talvez comentando sobre coisas mais específicas fique mais fácil. O anime tem várias pequenas coisas acontecendo em segundo plano enquanto os episódios em si focam nas próprias histórias. Num primeiro momento, não parece que essas coisas estão conectadas. O Igor deu 10 pra Medabot, então será que o Medabot realmente é o que eu vi? Acho que foi esse mesmo, que o final era triste, cara. Mas isso muda conforme a série progride e decide entrar no arco principal dela. Todo bom anime infantil precisa ter um time de vilões, que geralmente é alívio cômico. Aqui em Medabots, a gente tem a gangue dos robôs de borracha. Continuando na genialidade que é esse anime, até os vilões clichês acabam não sendo nada clichê. Apesar de sim serem escadas pra piadas o tempo todo, parecerem bem bobões, eles até que conseguem roubar muitas medalhas e construir um Medabot novo a cada aparição deles. O que por si só é um outro ótimo ponto a levantar. A série não força eles até você cansar. Eles só aparecem quando realmente precisam aparecer. Em um dos episódios, eles se passam por um fantasma que assombra crianças durante a noite para roubar as medalhas delas. Mas a gente só descobre isso bem no Ainda não, finalzinho. cara. A turma passa o episódio inteiro andando por uma floresta escura, se perdendo um por um, pra só nos últimos minutos encontrarem a gangue cheia de medalhas e com Medabot temático de fantasma. No outro episódio, eles foram confundidos com alienígenas por umas luzes fortes e as anteninhas na cabeça, até que eles perceberam o que estava acontecendo e começaram a vender merchandising pra ficar rico. É um ótimo episódio pra te mostrar o sentimento dessa gangue. Mas enfim, esse foi engraçado, isso foi engraçado. Como engenheiro civil e reconstruir a cidade toda como um parque bizarro. Coisa aleatória, mano. Se infiltrar na fábrica de Medabots, mas ficar com peso na consciência porque ele se apaixonou por uma funcionária e louco. até realmente conseguir roubar um Metabee algumas vezes. O grande plot principal que envolve esses vilões eu vou guardar pra daqui a pouco. Outro subplot extremamente icônico do anime é o do fantasma renegado. Ou melhor, descobrir quem é o fantasma renegado e por que ele rouba as medalhas raras. A própria medalha do Metabee que o Ikki encontrou estava perdida lá no rio porque o fantasma deixou ela cair. É de longe um dos personagens mais interessantes do anime, e que consegue trazer uma mistura interessante de anti-herói, alívio cômico e especialmente a seriedade que o anime precisa em certos momentos. A grande brincadeira era justamente descobrir quem será que é esse fantasma. Mas é impossível, eu nem recomendo tentar. Não existe absolutamente nenhuma prova sobre quem pode ser.
exceto pelo fato do Meda Lutador Espacial X ser outra identidade dele. Nossa, quem teria imaginado? Mas isso não ajuda nada a resolver o mistério, já que o próprio Meda Lutador Espacial X teve esse manto assumido por vários personagens. E quem vier nos comentários falando que é o Hikaru é fake news. Brincadeiras à parte, o Hikaru era o protagonista do primeiro jogo, coisa que o anime não conta, mas adora referenciar aqui e ali. E por aqui ele é só um vendedor de peças de Medabots. 8 anos antes dos eventos da série, ele causou o grande problema que joga a gente dentro da mitologia que o anime tenta desenvolver. Durante os 10 dias de escuridão, todos os Medabots do mundo perderam o controle graças a forças misteriosas envolvendo os brinquedos. E por isso ele atua como fantasma renegado, querendo reunir as medalhas perigosas para que essa força não seja usada de maneira errada de novo. Esses acabam sendo os elementos da história que mais aparecem no começo do anime, e vão se amarrando lentamente no plot mais sério, que é trazido especialmente pelo Rokusho. Ah, o Rokusho. Pra eu não pagar de fã maluco babando sozinho em absolutamente tudo desse anime, eu chamei o Sago, do canal do Sago, adoro essa repetição, pra falar justamente sobre um dos episódios esse cara é foda, esses cara. Dessa série. O episódio 23 de Medabots, conhecido no Japão como Memórias de Vento e Fogo, é muito especial. Ele não é só excepcional para Medabots, mas para animes infantis como um todo. É incrível o quanto ele consegue fazer em só 20 e poucos minutos de duração. Para quem não sabe ou precisa de uma refrescada na memória, Memórias de Vento e Fogo é um episódio focado no Rokusho. Apesar do Medabot ter esquecido de seu passado, ele começa a sonhar com ele em uma certa árvore que fica no jardim de uma triste mulher chamada Aika, ou Ensley na versão ocidental, se lembrando de como morava com o pioneiro de estudos de Medabots, o professor Fushihara, que tinha uma árvore parecida no próprio quintal. Já a Aika, diferente do Rokusho, se lembra muitíssimo bem do passado, e é completamente presa a ele, às memórias do finado marido que morreu servindo em algum tipo de guerra, e a vida da mulher ficou paralisada. E aí, amigo? Mas apesar disso, o fato dos dois terem tanto apego ao passado significa que ela e o Medabot têm muito em comum também, e os dois formam uma não 100% tranquila amizade, dando passos para seguir em frente com suas respectivas vidas, por mais doloroso que isso possa ser. E só pra não deixar a gente esquecer que esse é um anime de vender brinquedo, tem 2 estreias de Medabot e uma luta no episódio também. Medabot, cara, eu só tenho uma coisa que pode fazer eu me interessar em Medabot especificamente. É descobrir se ele era o anime de robô. Eu lembro que era igual visivelmente, eu tenho quase certeza que é ele mesmo, mas eu quero confirmar. E tinha um final triste. Tipo, eu acho que o robô principal era capturado e era meio que, tipo, tava num torneio e eles não conseguiam salvar ou destruir ele, um negócio assim. Eu lembro que o final ia pra esse lado. Ou tinha pelo menos uma plot que ia pra esse lado. Eu não sei se era um torneio e tinha um robô capturado ao mesmo tempo. Mas tem uma plot que vai nessa linha? Alguma coisa assim? E é uma plot séria e, tipo, muda muito o tom do anime, que o anime é divertidinho até chegar nessa plot? Eu acho que eu via na TV essa porra. Vai fazer até a madrugada? Espero que não. Espero que não. Isso que... Tá, Medabot... Beleza. Você não vai confirmar. Mas, então... Eu acho que passava na Globo essa porra. Eu via, cara. Que era muito bom em escrever personagens e equilibrar comédia e drama. Mas nesse episódio, ele mostra também que é muitíssimo competente em escrever dramas maduros e sutis, que existem tanto nas entrelinhas quanto no que está em cena, tanto no texto quanto no subtexto. Com isso eu quero dizer que ele não mastiga tudo que tem a dizer pro telespectador, e é melhor por causa disso. Por exemplo, eu adoro essa cena em que a Aika e o Rokusho fazem seu primeiro contato real. Após os dois ouvirem um barulho estranho nas proximidades, o Rokusho sai para tentar pegar o responsável. Ele volta de mãos vazias, mas é aí que nós vemos, por tipo só um segundo, que a Aika, que mal conhece o robô a essa altura, respira aliviada.
Eu vejo isso como ela tendo se preocupado, talvez subconscientemente, que Orokusho, assim como o marido soldado dela, acabasse não voltando mais. Em outra cena, vemos que ela estava olhando para fotos do marido antes do Orokusho chegar, com 2 xícaras de chá ao lado dela, uma cheia e uma vazia. Imagino que tenha enchido uma pro homem que não existe mais. E tem outras coisas também, como o quarto dele ainda tendo as roupas dele jogadas na cama, mesmo depois de tantos anos. Uma coisa é a personagem dizer que sente falta do cara, a outra é o universo do episódio também mostrar isso. E o modo como ele faz isso sem chamar atenção pra essas coisas é muito sofisticado. Eu conheço poucos animes pra adultos que se esforçam tanto. Até os sonhos recheados de memórias do Orokusho seguem essa linha. O anime não diz com todas as palavras que o professor Fushihara viu Orokusho como família, mas no flashback ele convida o Medabot pros dois saírem pra pescar, e isso já diz tudo. Tudo é tão bem comunicado e se conecta tão bem, é lindo. E pra fechar com chave de ouro, a relação do Orokusho com a Aika, além de servir como boa representação da relação do Orokusho com humanos em geral, também ilustra bem o que o professor explica pro Medabot durante os sonhos dele, que todo ser vivo, seja ele orgânico ou não, é parte da natureza e são sujeitos a ela, e nossas relações complicadas com nossos passados estão inclusas nisso. Pode-se argumentar que esse tipo de história é complexa demais pro público-alvo de Medabots, as crianças, mas eu contra-argumentaria esse argumento. Foda Esse tipo pra de caralho. história é sim compreendida pelas crianças, mesmo que de forma incompleta. E isso é representado pelo Ikki e pelo Metabi no Foda pra caralho, mano. como observadores que não ligam pra todos os detalhes desse drama, mas conseguem Nossa, sentir o velho. peso que tem pros envolvidos. Pô, e esse vídeo dá uma vibe, dá uma vontade de assistir um anime assim, não dá, cara? Tipo, um anime com essa vibe de ser um anime mais infantil, cômico, mais despretensioso, mas com essa coisa de colecionar, que você sabe claramente é marketing e tal, mas que tem coisas sérias escritas, sabe? Coisas legais escritas ali no meio. Lembra muito Digimon Tamers mesmo, essa vibe. Eu gosto muito de Digimon Tamers, cara. Porra, cara, era muito legal o Digimon Tamers. Menos na versão americana, em que eles soltam uma piadoca roe-roe pra fechar o episódio. E nossa, eu podia continuar falando desse episódio por minutos mais, sobre como ele é bem dirigido e bonito, sobre como ainda consegue incluir uma luta legal apesar de todo o resto do episódio, mas acho que fico por aqui. Eu amo o episódio, é tudo de bom, se você não vê ele há muito tempo, vale muito a pena reassistir, em japonês. Bom, agora vamos voltar pro Rafa. Olha, ó a mitada, ó a mitada sinistra. Bom, se você não vê ele há muito tempo, vale muito a pena reassistir, em japonês. O que você falou? Em o quê? Tudo de bom. Se você não vê ele há muito tempo, vale muito a pena reassistir. Em Em quê? japonês. Bom, Em japonês? Ah, agora sim. Toma no cu. agora vamos voltar pro Rafa, mas antes... Viu, ó, gente? Qual língua que vocês têm que aprender? Qual? Concordam? Filtrado novamente. Oi, eu sou o Sago. Eu tenho um canal no YouTube, o canal do Sago. Passem lá, eu falo de animes e tal. Eu até falei de Medabots uma vez. Vejo você lá. E esse não foi um episódio dramático só pra ser diferentão. Mais pra frente, isso se amarra com toda a origem mitológica por trás desses brinquedos, cheia de segredos e maluquices, como é comum nesse tipo de série. Muitos séculos antes dos seres humanos surgirem na Terra, uma espécie de viajantes intergalácticos habitou a Terra por um breve período. Essa civilização passou por uma guerra muito intensa, e por isso teve que desenvolver armaduras para poder lutar. E para poder controlar essas armas de guerra, a consciência desses seres foi transformada nas medalhas que são a alma do Medabot. É isso mesmo. Todas as medalhas- Era essa porra mesmo. Era esse anime que eu vi. Era esse anime que eu vi quando eu era criança. Era isso mesmo. Eu lembro que tinha essa plot mesmo. Puta, mano. Esse anime é foda mesmo. Esse anime é foda. Eles não estão errados, não. Puta, quando eu era criança, isso aqui fudeu minha cabeça. Isso e Digimon Tamers. Foi os dois animes assim de criança que eu vi que, puta... Eu tinha quase certeza que era Medabots, mas o Erdna conseguiu reviver com essa porra desse vídeo aqui, que tá muito bom o vídeo também. É, o negócio, cara. Porra, irmão. Era esse que eu via mesmo, cara. Passava na Globo, não passava? Porra, cara. São as que guardam a personalidades de um Medaloriano dessa época. Por isso o Medabi, o Rokusho e alguns outros que aparecem na série são tão diferentes do Medabot comercializado tradicionalmente. Só que mesmo eles, ao longo da série, descobrem que podem despertar esse poder original associado aos aliens. E daí vem o plot dos últimos 12 episódios da série, com uma desculpa de um torneio mundial. O verdadeiro objetivo da gangue dos robôs Era esse episódio. era reunir
Era essa. Puta, esse arco aqui, cara, é depressão pra caralho. Esse arco aqui é depressão pra caralho. Você não espera que venha desse anime. Eu assisti esse anime todo dia, cara. Essa parte aí eu tenho trauma. E essas medalhas super raras, porque o líder deles, o Dr. Meda Malvado, se considerava um descendente dessa raça e queria restaurar os dias de glória da espécie medaloriana. E é tudo muito intenso nesse final, completamente contrário com o sentimento que a série te passou até então. Ver o Metabee começando a sonhar, perdendo a vontade de lutar ao entender o que eles eram de verdade. Cara, quando as crianças escutam que o único jeito de impedir um novo 10 dias de escuridão seria destruindo as medalhas, ou seja, as almas dos Medabots, quem foi que botou esse drama no meu anime de comédia? A maneira como as lutas Era isso são mesmo, mano. desenhadas, com as sombras marcadas, Era essa direção mesmo. ângulos de câmera. Esse Puta. anime é arte pura. E essa não foi a única vez que o anime mandou uma dessas. Na primeira metade da série, ela teve um final fake, envolvendo também um robô gigante. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar dessa parte extraterrestre da história dos Medabots. Aquela cena do Metabee praticamente morto nos braços do Ikki. Era isso. E até a maneira Era essa como o cena. conflito Eu lembro é dela. resolvido é a cara de Medabots. Não envolveu um combate direto dos brinquedos. A solução veio justamente da cabecinha do Ikki e do Metabee. Só esses personagens, do jeito que eles foram desenvolvidos, é que conseguiu dar o impacto que esse anime consegue ter. E é como eu tô dizendo desde o primeiro minuto desse vídeo, Medabots nem precisava ter se conformado nesse padrãozinho dos animes infantis da época. Eu posso pegar qualquer episódio com histórias isoladas e que já são muito boas. Só que aí eu acabaria listando praticamente todos eles. E veja só, mais uma vez, o Sago do canal do Sago já tem um vídeo exatamente com uma lista dos melhores episódios. É isso, eu não preciso falar mais nada. Os episódios mais marcantes são justamente os que demonstram a alma e a personalidade que esse anime tem. Desde as coisas bobas, como o Metabee querendo mergulhar na praia, mas ficando chateado porque ia enferrujar, passando pelas senhorinhas fazendo protesto porque os Medabots estragam essa juventude, e até o maravilhoso conflito da Sun sobre dançar ou lutar, que não tem conflito nenhum porque a Sun é incrível, Medabots é incrível. Recomendo fortemente pra todo mundo. E não é só nostalgia falando, o anime é bom do começo. Eu lembro que esse anime era bom mesmo na minha cabeça, de criança. Era bom pra caralho. Do que ele teve em todos esses anos de existência. Medaboto Damashi? Apesar de eu ter falado bastante sobre o fim do anime, Medabots teve uma segunda série, chamada de Medarots Damashi no Japão. Damashi, não Tamashi, porque as pessoas envolvidas... É, Damashi, porque é a mesma palavra. ...e querem enrolar a minha língua. E essa Não, é Damashi porque é tipo como se fosse uma palavra só. temporada, infelizmente, não é nem perto do que a primeira foi. Eu sei que já tá manjado dizer que Damashi, que significa alma em japonês, ironicamente tirou a alma do anime. Mas foi exatamente isso que aconteceu, literal e figurativamente. O plot gira em torno de uma nova empresa concorrente aos Medabots, que vende Kilobots. Basicamente o mesmo brinquedo, só que sem emoções nas medalhas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já deve saber exatamente qual vai ser meu argumento. Por que diabos eles fariam um negócio desses? A personalidade de cada robô, especialmente dos que eram conectados no povo alienígena ancestral, era o que dava o charme que esse anime tinha. Então eles perdem a alma dentro da série e com isso a própria série perde a alma dela. Isso aconteceu porque saíram todos os roteiristas que escreviam os personagens dela. E com eles saíram os personagens em si. Chao Hikaru, Koji, Karin. Além de terem trocado os diretores
Caralho, e cara. animadores da série. Então, Situação nem merda, visualmente ela se sustentou. Então não sobra muito o que comentar sobre Damacy. Eu até gosto dos novos designs dos Kilobots e dos Medabots com upgrade, mas aí acaba sendo conflitante com o que eu falei antes. Medabots não é pra ser boneco bonito só por ser bonito. Eles precisam ter aquela alma deles. Eu quero sentir esses personagens em ação. E faltou isso em Damacy. A premissa até era legal, mas foi muito mal executado. Então, mais uma vez, eu quero Medarot? agradecer ao Sago, que não me deixou sofrer sozinho por gostar tanto desse anime. Mas, pelo menos, por enquanto, esse foi o anime da minha infância que eu mais fiquei feliz em reassistir. Como eu já disse nos meus vários outros vídeos sobre animes nessa mesma pegada, pra mim esse tipo de série só precisa de 3 coisas pra funcionar bem. Personagens bem desenvolvidos pra eu poder me apegar, e Medabots sem dúvida entregou isso. Uma história completamente maluca para elevar esses brinquedos a um status de não ser só mais um produto, seja envolvendo forças galácticas, civilizações antigas ou qualquer coisa do tipo, check. E brinquedos incríveis que realmente ajudem a contar essa história. Medabots passou com louvor. De todas essas séries com bonecos pra vender, Medabots agora vai disputar esse primeiro lugar. Ah, como eu queria que os preços das figures fossem 50 centavos, igual o Wiki pagou nos jogos. Caralho. Eita porra, cliquei em outro vídeo. Calma. Calma. Porra, muito legal. Vamos escrever com ele. Eu não tava inscrito no canal principal? Só tava no pessoal. Porra. O canal dele é bom, Também vejo uma coisa ou outra dele. Cara foda. Eu acho que eles são mais pacientes do que eu sou, inclusive. Eu não teria paciência de ver metade disso. Tá ligado? Tipo, de ver tanta coisa. O Medabots. Eu veria, mas é porque eu tenho apego de infância, né? Pra caralho. Que eu vi essa porra.